Amigos e amigas do Diário dos Campos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui direto dos nossos estúdios e recebendo hoje a presença do Oswaldo Tibes e do Marco Moro, eles que são pré-candidatos à próxima gestão da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa. Eles vão apresentar as suas propostas, o panorama atual da associação e o que esperam desse processo que está por iniciar aqui na cidade. Tibes, Marco, muito obrigado pela presença de vocês, pela confiança aqui no DC. Para começar, vamos fazer uma apresentação aí de vocês, a trajetória até aqui, o que traz os senhores a participar desse processo, uma associação tão importante para a nossa sociedade civil. Pois não. Eu sou engenheiro civil, engenheiro de segurança e especialista em gestão e educação. E a associação me colocou como presidente há mais de 10 anos atrás. E nesses 10 anos atrás, a gente participou também como diretor, né? E hoje nós queremos resgatar a representatividade da associação, não que nossos colegas não o fizeram, mas nós perdemos muita representatividade em virtude de alguns acontecimentos anteriores. E hoje a gente se coloca como pré-candidato para ver se nós conseguirmos angariar mais sócios, ter profissionais que realmente queiram nos ajudar, queiram participar da associação, em virtude de que a nossa representatividade na cidade de Ponta Grossa seja eficiente e seja importante. E o senhor é pré-candidato a presidente aí pela chapa, é isso? Perfeito. Isso, então traz aí uma experiência, já foi em outro momento e agora quer retomar depois de alguns anos. Como que vocês pegam a associação no momento atual, considerando aí o histórico recente? A associação nós temos hoje poucos sócios frequentando, né? Temos muitos sócios ausentes, né? Ou que deixaram de pagar. E o intuito nosso é trazer esse pessoal de volta, para que realmente a gente tenha aquele êxito que nós tínhamos há anos atrás. E como candidato a vice na chapa, Marco, como que, considerando a tua experiência aí na diretoria, o acompanhamento desses últimos anos da AEAPG, o que espera desse processo e quais os caminhos a seguir, né, considerando esse processo que está por começar para eleger a próxima gestão e já também projetando uma eventual gestão consolidada, o que considerar do que vem sendo feito e aplicar, seja em aplicações ou seja também em mudanças, em transformações para a associação daqui para frente. Boa tarde, Cícero. Boa tarde, Portal, né? Diário dos Campos. Eu sou o Marco Moro, sou pré-candidato a vice-presidente da associação e frequentador da associação já há mais de 20 anos, né? Atualmente eu desempenho lá na associação a diretoria de urbanismo, né, que é a minha pasta preferencial, né, quando eu considero que tenho um pouquinho de conhecimento. E a nossa intenção agora de buscar uma chapa executiva, né, da associação é tentar, primeiro, trazermos mais associados para a associação. Seria o primeiro ponto, assim, que a cada gestão nova, isso é a pauta número 1 das nossas reuniões, quando a gente inicia uma gestão, como trazer novos associados. Nós não temos logrado o êxito que eu me recordo nessas últimas 4 gestões aí, sempre tem muitas ideias, como trazer um profissional novo para dentro da associação, né? Então existe uma dificuldade tremenda hoje, em função da própria economia, né? Quando você vai fazer um convite para um profissional e ele vai ter que pagar mais uma mensalidade, isso realmente é um complicador. Se você não tiver um contrasserviço assim que vale a pena, né? Então, hoje a associação ela tem o serviço de plotagem, por exemplo, plotagem de cópias helográficas, né? Que é um serviço que está caindo em desuso, mas vem sustentando a nossa associação há muitos anos. Porque o profissional liberal, que é sócio, ele paga menos para fazer uma cópia, uma plotagem lá na associação.
Então, e a associação acaba ganhando com isso, ela tem o recurso dessa prestação de serviço. E para o sócio é bom porque ela acaba ficando um pouco mais barato. Mas isso vem caindo em desuso, né? À medida que está se digitalizando as coisas, a gente já tem visto obra, você já vai para a obra sem o projeto impresso. Você pega a planta no teu celular, né? Não precisava nem mais do tablet, no celular você abre a planta e você consegue. Isso já tem sido comum no nosso dia a dia de profissional, ver mestre de obras com celular olhando a planta no celular, né? Então, como que a gente vai fazer para reverter esse quadro que é uma tendência? Daqui a alguns anos, talvez não tenha mais cópia heliográfica, Sim. né? Você vai estar trabalhando só no digital, né? Então, esse é um dos problemas que nós temos que pensar. E a gente vem pensando nisso, mas não achamos nenhuma válvula de escape para esse tipo de problema que a gente vai enfrentar, né? Um outro ponto que eu penso que a associação ela poderia explorar é trazer os arquitetos, porque é uma associação dos engenheiros e arquitetos, e ela foi fundada com arquitetos também, mas os arquitetos debandaram. Eu sou um dos poucos que frequento a associação como arquiteto, talvez tenha uma meia dúzia de arquitetos no meio de 60, 70 engenheiros. E hoje, Ponta Grossa, eu participo de um grupo de arquitetura, que nós temos mais de 300 profissionais, que poderiam vir a se associar também, né? Então, provavelmente, uma das coisas que a gente tem em mente, uma das tarefas que a gente está imaginando, é baixar a mensalidade, mas ter mais sócios, né? Para poder, daí, com mais gente frequentando, pensar em que serviços oferecer, né? Então, esse seria um dos caminhos, mas são desafios, assim, que a gente vai ter que juntar a diretoria, buscar gente com intenção realmente de dar um pouco o seu trabalho. Esse trabalho nosso aí não tem pagamento, né? Você faz voluntariamente, então o que a gente tem feito é se cercar de gente que realmente está com disposição de tentar, né, resgatar a importância que a associação já teve no passado, né? E quem sabe até deixar maior. E além desse ponto, como que vocês acreditam que dê para atrair mais esses profissionais, além dessa questão da mensalidade, mas também pensando em inovação, em oportunidade de carreira para esse público? Num primeiro momento, o que dá para projetar de ideias e propostas para estreitar a relação, os laços da associação com os arquitetos e também com outros profissionais aí que possam vir a somar com vocês? Cursos, né? Cursos de profissionais. Nós vamos ter na semana que vem, por exemplo, vai ter um curso, uma palestra, né? Não precisa ser só um curso, pode ser uma palestra profissional, a nível profissional, que traga o interessado para aprender um pouquinho, né? A gente sai da faculdade e você começa a trabalhar e você às vezes precisa estar se atualizando, né? Então, cursos, sejam eles pagos ou não, a Associação Comercial oferece muito curso. Se você abrir o portal da CPG, você vai ver um monte de cursos sendo ofertado. Alguns pagos, alguns gratuitos, palestra gratuita. Então, a nossa associação tem pecado nisso. Tem feito, mas assim, meio reservadamente. Precisamos atrair o profissional, que venha ganhar conhecimento ali, que vai fazer ele ser melhor remunerado, valorizar a profissão, né? Então, eu penso que a associação lá, por ser uma associação, a ideia é valorizar a profissão. E a profissão de engenheiro e arquiteto, elas, depois que o CREA perdeu a arquitetura dentro do conselho e foi criado o CAL, né? E eu entrei na arquitetura bem no momento da cisão. Até então, quando eu comecei meu curso de arquitetura, era CREA, né? O CREA é o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, e depois a arquitetura saiu, né? Então, quando eu me formei, eu já me formei com o CAL, né? O que aconteceu? Os dois conselhos acabaram sombreando as profissões. Tem coisas que os dois profissionais podem fazer. E no meu entender, eu que cursei as duas faculdades, eu vejo assim que o engenheiro, ele tem a vocação, a formação, ela é específica para projetos complementares e execução de obra, muito mais do que o projeto de arquitetura, por exemplo, que é a formação do arquiteto, né? Só que as profissões estão sombreadas, as habilitações dos dois cursos estão juntos, estão misturados. Então, hoje você acaba contratando um arquiteto para fazer o papel que o engenheiro faria melhor, né? Então, esse é um conflito.
Então, se a gente conseguir, dentro da associação, mostrar essa separação, para que o arquiteto não busque uma execução de obra, por exemplo, e o engenheiro fique com esse papel, principalmente, os projetos complementares, eu entendo que o arquiteto vai valorizar o serviço de projeto dele, e o engenheiro não vai fazer projeto de arquitetura, deixa esse campo específico para o arquiteto. Pode ser uma utopia, esse é um pensamento que eu tenho desde que saí da faculdade e que vi isso acontecer. Então, como eu tenho as duas formações, eu não sofro esse problema, né? Porque eu, ainda que trabalhe mais na área de arquitetura, eu, como sou engenheiro, eu posso fazer execução de obra, ou fazer projeto estrutural, que também não é a minha área, hidráulico, elétrico e tudo mais, né? Mas eu penso que a gente teria que, na associação, brigar junto aos conselhos, trazer o conselho de urbanismo para dentro da associação, que também hoje ele não participa, assim como o CREA participa, né? A gente tem uma ligação mais íntima assim com o CREA, e depois que o CAL for formado, a gente não buscou uma ligação com o CAL, que também é importante para trazer recursos para a nossa entidade, através de trabalhos científicos e tudo mais, que eles têm os projetos que dá para você trazer um pouco de recurso desses conselhos federais para dentro da associação. É uma das maneiras também, tá? E nesta linha, como que está o diálogo com a gestão municipal? Como que o município pode contribuir, né? Tem alguma maneira, alguma forma do município, do Poder Executivo contribuir nesse processo de vocês para, enfim, melhorar, otimizar o trabalho nos últimos anos aí? O que mais a gente vê aqui no município é a questão da inovação nos trabalhos, qualificação profissional, etc. O que vocês esperam do município nesse cenário? Nós tivemos já uma ligação mais íntima parceria, também com o município no Casa Fácil, né? Era um projeto Casa Fácil que a Associação dos Engenheiros, ela, através dos profissionais cadastrados lá dentro, fazia o serviço de voluntariado para o interessado que tinha um lote para fazer uma casa, a regularização dessa casa, desde o projeto até a execução. Quem pagava esse serviço para nós era a prefeitura, né? Isso acabou, até porque não tem mais demanda para esse tipo de serviço em função desses projetos Minha Casa Minha Vida, que praticamente saturou o mercado de construção civil para a camada mais baixa da população, que era o nosso principal, digamos, o cliente principal do Casa Fácil era isso, né? Mas a gente tem que pensar, eu sinceramente de bate-pronto sim, eu não tenho uma ideia de como fazer com que a prefeitura, né, nos ajude. A Associação dos Engenheiros e Arquitetos, ela tem representantes em vários conselhos da nossa prefeitura, né? Então, para tentar levar a posição técnica, principalmente, para dentro dos conselhos. Tem no conselho no COMPAC, né, de Patrimônio Histórico, no conselho do IPLAN, né, no Conselho do Desenvolvimento de Urbanismo, Conselho de Transporte, cada um, a gente temos conselheiros com bagagem técnica para poder auxiliar nas decisões desses conselhos aí. Agora eu vejo uma parceria interessante, seria a fiscalização de obras, que nós temos na prefeitura poucos fiscais, né? Sim. E a associação poderia integrar esse setor, fazendo as fiscalizações de obras irregulares, né? Verificar mesmo as obras regulares, ver se estão dentro dos padrões que foram aprovadas. Eu acho que a associação deveria fazer a parceria. Já se cogitou, na minha época já se cogitou de fazer isso. E eu tenho interesse de buscar essa parceria. Sim, e o que os senhores percebem que Ponta Grossa mais precisa da atuação da associação, considerando aí os projetos em andamento atualmente? Pois olha, fiscalização de calçadas, fiscalização de placas, né? As obras em si. Isso é importantíssimo, né? Eu acho que para a cidade é de suma importância. As alterações que tiveram no nosso plano diretor, né, que influenciam diretamente na vida do cidadão, no que se refere aos parâmetros de construção, né,
a associação realmente pode participar e participou ativamente também. Eu sei porque eu fiz parte de muitos conselhos que definiu o que hoje está valendo na lei do zoneamento, né? Mas tem alguns erros na lei do zoneamento que devem ser revistos. A gente já tem pleiteado isso junto ao IPLAN, né? Através do presidente hoje do IPLAN, que é o Rafael Mansani, também ex-presidente da nossa entidade. Então, eu penso que a associação realmente pode participar de forma ativa no que compete à nossa profissão, né? De arquitetura, urbanismo e a engenharia civil como um todo. E como será a sequência agora do processo, né? Ainda é uma pré-candidatura. Quais serão os próximos passos até a eleição da nova gestão? Bom, posso falar, Cris? Pode falar. A nossa eleição, o edital de chamamento para a eleição deve ser publicado amanhã, no dia 29, né? A data limite, porque tem o prazo até a eleição 30 dias antes, né? E a partir do momento que o edital seja publicado, nós podemos fazer a inscrição da nossa chapa, né? E daí as eleições, pelo edital, ela está marcada para o dia 23 de junho, né? Então, a eleição é no decorrer do dia todo, ali do dia 23 de junho, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Encerra-se a eleição, já faz a assembleia para contagem de votos e daí homologar a chapa que venceu, né? Se tiver duas chapas. A princípio, nós acreditamos que vai ter mais uma segunda chapa, né? Então, há muito tempo a IAPG não tinha as chapas só por aclamação. Faz bastante tempo sempre que não tem bate-chapa, né? Então, isso pode ser bom para a associação, pode ser ruim, sabe? Cria uma cisão momentânea, mas talvez também dá uma chacoalhada na associação, possa ser bom, né, esse processo. Certo. O Diário dos Campos seguirá sempre aí com as portas abertas. Obrigado pela confiança, desde já agradecendo aí por abrir esse diálogo e comentar essas propostas. E esperamos recebê-los aí também mais vezes para trabalhar sobre essas questões tão importantes para o desenvolvimento aqui da cidade. Então, muito obrigado, Tibes, muito obrigado, Marco, pela confiança no DC e desejamos aí um excelente trabalho a todos e um sucesso aí também nesse processo eleitoral. Muito obrigado. Obrigado. Nós aqui agradecemos. Muito bem, voltem sempre. E você, amigo e amiga leitora do Diário dos Campos, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Continuem conectados conosco, acompanhando nossos conteúdos, nossos grupos de notícias no WhatsApp, também nossas redes sociais e nosso site do Diário dos Campos. Um grande abraço a todos, fico por aqui, até a próxima.